Dicas do Zoom. Sente-se com postura correta e roupas adequadas. Esteja em um ambiente arrumado e iluminado. Desligue a câmera ao fazer algo pessoal. Atenção, crianças, evitem brincar em frente à câmera.
Mantenha seu microfone sempre desligado. Mantenha a reverência. Somos a igreja. Deus está presente. Olá a todos, boa noite, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma programação do Projeto Restaura, da Igreja de Barque aqui em Londres. Nós damos continuidade, né, à celebração de um ano do Projeto Restaura Online, e para comemorar nós estamos com esse mês, né, fazendo toda a quinta do casal, mas não é só o casal que pode participar, né, claro que é a quinta do casal, mas aquele que namora, e pretende se casar, ou aquele que está divorciado e pretende se casar, o viúvo, enfim, para todos. Então, sejam todos bem-vindos a mais essa programação. E neste momento eu convido o Ricardo para fazer a nossa oração inicial. Olá, boa noite, boa tarde. Chegou o momento, vamos falar com nosso querido Deus. Aquele que puder, feche seus olhos. Querido Deus, estamos aqui mais uma vez para te agradecer, Pai. Agradecemos por mais esse dia de vida, agradecemos por esse ano. O Restaura está completando 1 ano de Restaura Online. Muito obrigado por todas as bênçãos alcançadas até aqui, Senhor. Tenho certeza que muitas bênçãos estão por vir. Peço a presença do Santo Espírito, do Espírito Santo, para que possamos ter compreensão da Tua palavra, Senhor. Peço também que o Senhor inspire o casal Valmir e Valdinéia para trazer a mensagem para nós essa noite, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, nós vamos apresentar neste momento, né, o casal que está realizando, né, a o nosso mês aqui especial, Quinta do Casal, né, Valmir, porque, né, os convidados, então, vou estar repetindo, né, as informações sobre vocês, tá bom?
A Valdinéia e o Valmir, eles são casados há 25 anos, são pais do Igor, de 21 anos, que namora a Júlia, e do William, de 22 anos, casado com a Daiane, são pais do Miguel, o xodó da família. Eles são líderes do Ministério Lar e Família da Igreja Adventista da Central de Timbó há mais de 7 anos. Fazem palestras, programações para casais em Timbó e região, fazem também aconselhamento individual para casais, já participaram de muitos cursos e treinamentos com excelentes profissionais na área da família, entre muitos livros lidos. A Valdinéia está fazendo uma pós em terapia familiar, além de toda a experiência, né, vivida há mais de 25 anos juntos. Que Deus abençoe e use vocês. Sejam bem-vindos a essa programação do Projeto Restaura. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho hoje, no início, sobre o ministério de vocês, né? Sobre esse atendimento que vocês prestam a casais, os aconselhamentos, enfim, conta um pouquinho para nós. Agora sim. Agora foi. A gente vai conseguir falar aqui. Bom, gente, uma boa noite para você que está nos acompanhando. Aí é um prazer para a gente poder estar aqui mais uma vez. Alguns amigos nossos aqui do Brasil também, amigos queridos, falaram que iria nos acompanhar também. E se estiver acompanhando daqui, eu não consegui enxergar aqui em meio a tantos. Mas se estiver nos acompanhando, uma boa tarde para você aqui no Projeto Restaura. Que a paz do nosso querido Senhor Jesus possa estar com todos nesta noite. Boa tarde aqui, boa noite aí para vocês, né? Que bom estar novamente aqui participando do Projeto Restaura, onde não só levamos conhecimentos, mas também aprendemos muito, né? Com cada um de vocês. Hoje vamos abrir um pouquinho no final para algumas perguntas, caso alguém queira, porque talvez dentro do tema, né, que vamos falar, aí surgem algumas dúvidas e perguntas. E quero falar também sobre o que é o nosso ministério, né? O Ministério Lar e Família, que é da Igreja Central de Timbó, onde já estamos com ele há mais de 6 anos. E desde que entramos, eu e o Valmir, nós decidimos, né, que seria a nossa missão mesmo, um trabalho totalmente voluntário, sem fins lucrativos nenhum. Graças a Deus temos o nosso trabalho para que Deus nos supre, né? Então, fazemos visitas, aconselhamentos em relação tanto ao casal quanto a filhos também. Só que dentro da medida daquilo do nosso conhecimento, porque eu faço pós em terapia familiar, mas eu tenho outra formação, não tenho formação de psicologia, gostaria muito, mas no decorrer da minha vida, né, eu gerenciava um local aqui, eu fiz outro curso. Mas, enfim, são, né, 25 anos de experiência, muitos livros, né, como a irmã comentou, passamos por treinamentos aqui mesmo, nos colégios internos, com uma psicóloga, inclusive ela é da Ucrânia, a Suitilana, entre outros profissionais, trouxeram todo ano aqui treinamento para nós, muitos livros, muitos cursos online fizemos também, para que cada vez mais teríamos a possibilidade de ajudar muitas e muitas famílias. Mas a experiência, né, da nossa família aqui dentro de casa também, eu e o Valmir, tudo que foi ruim no nosso casamento, que melhoramos e que trouxe resultados maravilhosos para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos também, e todas as famílias que temos aqui visitados, então isso também tem trazido muita experiência. Então, a gente vai deixar depois ali no chat o nosso contato, caso algum irmão, alguma família, algum casal precisa da nossa ajuda, né? A gente está à disposição, não tem custo nenhum, só temos que ver na agenda, como a gente aqui também temos algumas programações, normalmente gostamos de fazer aos sábados à tarde, que é o nosso dia de fazer muitos trabalhos voluntários. Então, sábado que vem já estamos com sábado comprometidos, vamos fazer em outra região, porque atendemos o distrito, o pastor colocou nós, assim, eu e o Valmir, Ministério Lar e Família, no cronograma dele. Então, nós atendemos todas as igrejas aqui do distrito, mais as foras. Então, normalmente, a gente tem alguns agendamentos.
E claro, né, quando chega nós fazemos as visitas, a gente vê que o caso é muito grave, que é algo que nós não conseguimos resolver, a gente indica também um terapeuta, que é muito bom, que é o Manassés Queiroz, ele já esteve aqui conosco, e ele faz terapias online também. Então, aí a gente vê a possibilidade, o que a gente consegue ajudar, o que a gente não conseguir, a gente indica ele ali também, tá bom? Se tiver mais algumas dúvidas, estamos à disposição também. Bom, pessoal, além do abraço a todos, eu queria deixar um abraço, então, aqui à Cláudia. Ela falou que está nos acompanhando ali da Bahia, né? Então, a gente fica muito feliz aqui do Brasil, então, que a gente possa estar absorvendo bastante informação nesta noite ou nesta tarde para quem está por aqui. Eu queria apenas reprisar um pouquinho na semana passada, eu vi que teve alguém que fez um comentário ali, pena que eu cheguei tarde, e eu estava falando, ou melhor, a gente estava falando aqui sobre a questão da fragilidade emocional do homem, e que Deus deu o domínio ao homem, e que o homem ele é o responsável por direcionar a sua família. Então, se ele tiver o seu emocional fragilizado, com certeza ele vai ter uma dificuldade de poder guiar a sua família. E aí eu coloquei 3 pontos ali interessantes, que foi o homem enfunado, que é aquele homem que, diante de uma situação difícil, ao invés de ele mostrar a direção, ele se cala, isso é muito complicado. Eu falei também sobre o homem que não chora, aquele homem que, diante de uma situação em que a própria esposa mostra para ele que a situação é difícil, que está caminhando ruim, que pode até chegar a uma separação, mas ele não toma nenhuma atitude, porque desde pequeno vem sido enfatizado na mente dele de que o homem não chora, de que o homem tem que se virar sozinho, que ele tem que aguentar, e não é assim, ele tem que pedir ajuda. O fato de pedir ajuda não significa que é menos homem, muito pelo contrário, se torna mais ainda, se assim eu posso dizer. E a questão que, ao meu ver, é o pior de todas, que é o meu jeito. O meu jeito é aqueles traços que ele traz, que ele aprendeu até os 12 anos, de cultura, de ensinamento dos pais. Aí, quando chega dentro do casamento, a esposa diz para ele assim, olha, algumas coisas que você faz precisa ser mudado. E ele diz, não, eu nasci assim, eu cresci assim, aprendi assim e vou ficar assim. Então, isso é muito complicado. Eu volto a repetir que o homem que ele tem esses 3 tipos de itens que eu coloquei aqui, mas que ele não busca mudança, ele está fadado ao fracasso. Infelizmente, alguns estão sendo como aquele exemplo que eu coloquei de um odre velho, né? Que as informações novas vêm, mas ele não absorve para fazer a devida mudança na sua vida. Então, foi isso que a gente falou na quinta-feira passada. E hoje a gente quer falar sobre um ponto muito interessante, que é as 5 linguagens do amor. E aí a gente vai fazer uma pequena introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre cada linguagem, o que ela significa. Enquanto nós estivermos falando aqui, eu gostaria que você fosse meditando, refletindo na sua própria vida, para você tentar identificar qual é a sua linguagem do amor. Mas, no final, além de deixar uma dica de um livro muito interessante que a gente leu, eu vou deixar também em PDF para vocês aqui. Vai ser um teste que vocês vão fazer, e esse teste precisa ser feito com muita calma mesmo, para você prestar bem atenção nas perguntas, e você vai identificar qual é a linguagem primária do amor na sua vida, né? Aquela que é mais predominante, aquela que é mais forte em você. E aí depois, eu e a Valdinei, a gente queria dar um testemunho, queria dar um testemunho da nossa vida aqui, mais no finalzinho, para vocês entenderem como é que essa linguagem do amor ajudou na nossa vida, para que a gente pudesse ter um casamento, digamos assim, tão abençoado, e eu falo com toda humildade, como nós temos hoje, tá bom? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui, a Valdinéia inicia falando, e aí, em sequência, a gente vai estar falando junto e vai estar compartilhando ali com vocês também. Então, está aí, as 5 linguagens do amor. Então, eu falei um pouquinho na outra palestra, né, o quanto é importante buscarmos conhecimento, e o quanto a falta de conhecimento traz tantos problemas no nosso relacionamento, no nosso casamento.
Quanto mais informações buscarmos desde a adolescência, né, no namoro, conhecer mais do nosso cônjuge, conhecer mais da pessoa com quem vamos nos casar, com certeza a expectativa que teremos no nosso casamento será outra. Como eu mencionei lá, só para resumir, muitas vezes os casais, quando vão se casar, eles se preocupam muito mais com a festa do casamento, o local onde vai morar, o dia do casamento, o bolo, lembrancinhas, entre todas as outras coisas para ter esse casamento, e isso não é errado. Mas eu vejo assim que a maior dificuldade é que esses casais novos têm de buscar informações para conviver a dois, para conviver num lar, qual o papel da mulher, qual o papel do homem, enfim. Então, isso foi o que eu comentei na outra, né, palestra, que isso também tem trazido muitos resultados ruins para o casamento. E uma das coisas também difícil de um relacionamento, e na onde traz muitos problemas, é a falta de comunicação. As 5 linguagens do amor, ela abre também a nossa mente, para um entendimento ainda maior e melhor com o nosso cônjuge. Lembrando que, assim, a linguagem do amor aqui específica, mas existem muitas outros tipos de linguagem que nós podemos aprender para conseguir nos comunicar melhor, seja com filhos, seja com colegas de trabalho, seja em qualquer local, né? Conhecer um pouco mais da outra pessoa para que podemos saber comunicar melhor com essa pessoa. Mas principalmente com o cônjuge. Mas principalmente, como o tema aqui é casamento, é o marido e mulher, nós vamos especificar no casamento, mas existem outras linguagens também. E é muito importante a gente conhecer qual é a linguagem do amor do nosso cônjuge. Isso vai evitar muitos. Olha, digamos que 50% de muitos probleminhas que poderia ser evitado, e às vezes acontece por falta desse conhecimento, porque o que nós vamos passar aqui, além de ter conhecido através desse livro, onde acredito que muitos de vocês conhecem, é um livro muito conhecido, né, As 5 Linguagens do Amor, mas tivemos experiências vividas, né, passadas aqui, então a gente vai contribuir aqui com vocês também. Então, assim, há muitas pessoas que perguntam o que acontece com o amor depois do casamento. Outros dizem, antes do casamento não era assim, agora está tudo diferente. E algumas chegam a se casar 2 ou mais vezes e parece que a experiência da cerimônia em nada ajuda na vivência do casal no dia a dia. Com certeza, né? Aquilo que eu falei, a pessoa ali no dia da cerimônia. Em outra palestra, eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença do que é a paixão, que é o começo do casamento, do relacionamento, e o que é o amor de fato. E muitas vezes, quando também não temos essa noção, esse conhecimento, a gente faz uma bagunça do que é a paixão, do que é o amor, e muitas vezes chega um período do casamento que as pessoas acham que o amor acabou. De fato, muitas vezes nem começou, por causa da falta de conhecer o que é o amor, mas hoje não é o nosso tema, né? Mas eu já estou aqui abrindo um pouquinho para vocês entenderem. E uma das coisas que pode ocasionar essa má vivência entre o casal é ignorar uma verdade fundamental, que as pessoas falam diferentes linguagens do amor. E isso pode acontecer tanto que muitas vezes, vou dar um exemplo bem básico aqui, às vezes a nossa linguagem do amor está tão diferente um do outro, que é como se um estivesse falando em português e o outro estivesse falando em chinês. Vocês já perceberam isso? Que muitas vezes o casal tenta conversar e parece que nunca se resolvem, por isso que tem muitos casais que não gostam de discutir o relacionamento, né? Principalmente o homem, ele tende a fugir. Quando a mulher comenta, querido, eu quero conversar com você hoje, ele já sai correndo, né? Por causa desse processo de não saber a linguagem do amor um do outro. E isso é muito importante, a gente vai ressaltar aqui para vocês. A linguagem do amor nada mais é do que a forma com que as pessoas se expressam e recebem as manifestações de amor, de amar.
Porém, essa linguagem pode ser muito diferente um do outro, como eu comentei, né? Se você não souber, um vai estar falando em português, outro vai estar falando em chinês, e nunca vão se entender. Porque nós já aprendemos no nosso lar essa linguagem, uma linguagem primária, que muitas vezes é ela que vamos usar diariamente também no nosso casamento, mas se a gente não entender a linguagem primária do nosso cônjuge, aí vai dar esse conflito. E por mais que você se esforce em expressar seu amor, se seu cônjuge não estiver assimilando, vocês nunca entenderão como amar um ao outro. Conforme o escritor Gary Chapman, que é um escritor muito conhecido, ele que escreveu diversos livros, entre ele as 5 linguagens do amor, linguagens para filhos, vocês podem buscar aí, tem linguagem para tudo. E quanto mais tivermos essa informação, melhor vamos nos comunicar. Ele é pastor, palestrante e apresentador americano com mais de 30 anos de experiência com casais, e ele afirma que as cinco linguagens do amor, de amar, é que precisamos entender. Sendo elas, a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação, tempo de qualidade, a terceira é presentes, que muitas vezes, né, tem casais que acham coisas tão básicas, tão simples, mas é muito importante. A quarta é atos de serviço, que é algo que eu vejo assim que acontece muito nos casais, né? E a quinta que é toque físico. Então, assim, ó, o Valmir vai colocar aqui em PDF também no final, ele já comentou, e é muito importante que vocês façam esse teste. Eu e o Valmir fizemos, e nós nos surpreendemos muito, porque realmente estava faltando essa comunicação entre nós, né? E vocês depois vão ver o quanto isso muda após a gente ter essa informação. Bom, o interessante é que a primeira ali que a Valdinéia falou, da linguagem de amor, é palavras de afirmação. Eu gostaria apenas de lembrar vocês que nós vamos estar focando aqui na linguagem de amor primária. O que é linguagem de amor primária? É aquela linguagem onde você vai fazer um teste e você vai ter uma numeração que chega até 12. Digamos que uma daquelas chegou em uma numeração 10, por exemplo, e a outra chegou em 8. Aquela que chegou em 10 é a numeração primária. E você pode ter uma secundária, e à medida que o número foi rebaixando ali, você vai sabendo qual é a escala dessa linguagem do amor que você tem. Porém, nós vamos estar falando aqui da linguagem primária, porque senão o tempo vai ficar muito longo e a gente não vai conseguir entender muito bem, tá? Então, a primeira linguagem aqui é palavras de afirmação. A pessoa que tem essa linguagem primária na sua vida, ela consegue transmitir afeto e amor, ela consegue receber amor através de palavras de afirmação. Então, o que seria palavras de afirmação? Seria você chegar para o seu cônjuge, por exemplo, ele colocar uma roupa diferente, você falar que aquela roupa ficou muito bonita. Lógico que precisa ser com verdade. Você falar, a pessoa fez um corte de cabelo, no caso da mulher, por exemplo, o homem, ele falar para ela que esse corte ficou muito bonito. Por exemplo, até no caso do homem, por exemplo, ele colocou um terno, ele colocou uma camisa, e aí, então, ela usa essa palavra de afirmação, se for a linguagem dele, né? Ele vai se sentir muito mais amado, ele vai se sentir muito mais querido por ela. E qual um outro exemplo, Valdir, que a gente pode colocar? E até no fato de que, assim, ó, muitas vezes nós deixamos passar vários comportamentos bons do nosso cônjuge, porque a gente acha que não tem necessidade. É coisa pequena. É coisa pequena, mas essas coisas pequenas que vai construir as coisas grandes, né? Algo maior. Então, um exemplo também bacana é quando, assim, o marido vai pegar a esposa no trabalho. Aí ele chegou no horário certo de vir buscar. Então, é interessante que a esposa fale, nossa, querido, muito obrigada, que bom que você chegou no horário. Porque muitas vezes, né, a pessoa foca só no problema. Só no dia que ele chegou atrasado, ali começa já a discussão, né, pelo atraso. Mas essa palavra de afirmação vai ser muito importante para aquela pessoa que tem essa linguagem. Então, toda vez que ela ouvir isso do seu cônjuge, aquilo vai alimentando o amor por ela.
Então, ela vai se sentir bem, e quando ela se sente bem, a gente sabe como que é um relacionamento, né? É recíproco. Tudo que eu sentir e que eu passar para outra pessoa, eu vou receber isso em troca, eu vou receber de volta. Então, assim, mais um exemplo também seria esse, você também elogiar afirmando algo de bom que aquela pessoa faz, como chegar, como buscar o filho na escola, como Cuidar das próprias cuidar das tarefas. próprias tarefas, mas também sempre elogiar quando o cônjuge faz algo bom, algo, não só reclamar ou não só julgar quando ele não faz, mas quando ele fizer algo que é bom, também elogiar. Obrigado, querido. Eu vejo que você hoje veio no horário certo, eu vejo que você pegou o nosso filho na escola hoje. Muito obrigado. Por mais que sabemos que são tarefas dos dois, mas também elogiar, né? Ter essa palavra de afirmação, porque para ele vai ser importante, ele vai entender, ou ela, Que tiver a linguagem. que tiver a linguagem, aquilo vai fazer muito bem, e no decorrer daqui vocês vão ver por que é importante a gente elogiar e sabendo que aquela linguagem do amor vai ser importante para aquele cônjuge. O interessante também é que isso aconteceu com a gente hoje, não mais. De acordo com a nossa vida, que acaba sendo muito corrida, aqui no Brasil, acredito que aí também, a gente acaba ficando estressado muitas vezes com algumas coisas e a gente esquece de falar. Então, a gente precisa tomar isso como hábito também para a nossa vida, não esquecer de falar. Por mais que às vezes a gente está um pouquinho fechado, o dia você não está tão bem, mas use palavras de afirmação, use palavras que vai aumentar a autoestima da pessoa, e aquela pessoa que tem essa linguagem do amor, ele vai se sentir muito mais amado. Ok? Então, essa é palavras de afirmação. Outra coisa interessante, a gente vai ver o próximo agora, que é o presente, né? Mas assim, ó, essa palavra de afirmação, ela pode ser também tanto do homem, como você está vendo aqui, para a esposa, quanto da esposa para o seu marido. Então, tanto ele quanto ela pode ter essa linguagem de afirmação. Não é algo exclusivo só das mulheres, tá? E para uma pessoa que tem a linguagem de afirmação, se você chegar para ela, por exemplo, e constantemente, que a gente vai ver uma outra linguagem ali que é presente, e você dá presente para ela, ela vai gostar? Ela vai gostar, e lógico, quem é que não gosta de ganhar presente? Mas o que vai falar mais forte para ela é se você usar palavras de afirmação, se for a linguagem dela, entendeu? É por isso que é chamado de linguagem de primária, ou seja, aquela linguagem que a pessoa melhor responde para receber amor e para dar o amor também. O segundo ponto que nós podemos ver aqui, que é a segunda linguagem primária, é o tempo de qualidade. Já gostaria de informar para vocês que essa é a mensagem de amor da Rosinéia. Depois eu vou falar qual é a minha também. Sim, e foi tão importante quando nós descobrimos, né, que essa era a minha linguagem do amor. Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos fazer o resumo, qual foi a nossa experiência. Mas o interessante é que ter tempo de qualidade é muito importante para a pessoa, né, que tem essa linguagem do amor. E qual é os exemplos que passamos, né? Ah, mas o que é tempo de qualidade? Eu acredito que muitos, assim, já sabem, mas a gente gosta de ressaltar, porque hoje em dia, com a tecnologia, às vezes a gente confunde. Um exemplo, tirar tempo com o cônjuge. Então, os dois vão assistir, vão sentar no sofá. Muitas vezes o casal acha, vou ali sentar no sofá com a minha esposa e nós vamos assistir um filme. Isso não é tempo de qualidade, por quê? Tempo de qualidade é vocês dois juntos, sem TV ligada, porque, na verdade, quem está tendo a atenção ali é a TV, não é o cônjuge. É o casal. Então, é sair juntos, só os dois, fazer um lanche, seja em qualquer local, olhar olho no olho, conversar. Realmente, o cônjuge ter aquele tempo, isso serve para o homem ou para a mulher. Tirar um tempo só para os dois, fazer caminhadas junto, conversar durante essa caminhada. Eu deixo aqui um conselho também, tanto para o homem quanto para a mulher, prestar atenção no que a pessoa sempre comenta durante a vida, durante o ano, o que ela gostaria de fazer, e ficar anotando isso.
ou até mesmo, né, fazer uma lista do que ela gosta ou do que ele gosta e tentar, sempre que possível, tirar esse tempo de qualidade. Valmir, tem mais algum exemplo? Sim, eu gostaria de colocar aqui também, eu gostaria de citar um exemplo nosso, aí fica uma questão pessoal de vocês, se vocês vão querer adotar isso para vocês ou não. No nosso quarto, nós tínhamos aparelhos de TV. Nós fizemos questão de tirar todo aparelho eletrônico do nosso quarto, não tem mais. Então, só tem na sala, no quarto não tem, porque ali é um momento só nosso, entendendo que a minha esposa ela tem essa linguagem do amor, que é o tempo com qualidade, né? E outra coisa, você olhando para essa imagem aqui, presta atenção nela e presta atenção nessa daqui. Vocês estão vendo algum aparelho eletrônico aqui? Celular, por exemplo? O tempo de qualidade não é você convidar a sua esposa ou a esposa convidar o marido para vocês comerem um lanche, por exemplo, no dia à tarde, e aí você chega ali na lanchonete, no restaurante que seja, fica os dois calados ali olhando para o aparelho celular e mexendo na internet. Não é isso, tempo com qualidade. Da mesma forma como se divide o tempo com a TV, quando o casal senta na frente da TV, também acontece com o celular. Então, é um momento para tratar um com o outro, para estar um com o outro, ouvir um com o outro. E aquele cônjuge que tem essa qualidade, ou seja, esse tempo de qualidade, essa mensagem de amor primária, ele vai se sentir amado se o outro cônjuge tirar um tempo para estar especialmente com ele, né? Que é o caso da Valdinei, que a gente vai falar um pouquinho depois. Só mais uma coisa também, né? Aí a gente quer passar um pouquinho sobre como que você consegue também fazer essa organização. Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu não tenho tempo, eu faço isso, faço aquilo. Deixa eu contar um pouquinho do nosso resumo para vocês. Eu e o Valmir, nós sempre nos organizamos para a gente ter esse tempo. Desde que ele soube que o tempo de qualidade para mim é muito importante, nós fizemos uma organização. Como funciona? Durante a semana temos o nosso trabalho, eu trabalho também, eu tenho, né, numa clínica, tenho minhas clientes, tenho meus atendimentos, o Valmir trabalha com telefonia, então nós temos as nossas funções na igreja, o Valmir é ancião, eu líder de diaconisa, líder de ministério de mulher, agora eu consegui pessoas a mais para ajudar, Ministério Lar e Família, temos filho, temos nora, temos neto, como que fazemos tudo isso? Na sexta-feira a gente tira... Então, assim, ó, durante a semana trabalhamos, dia de sexta-feira no pôr do sol é para os meus filhos, é para minhas noras, a gente faz o pôr do sol aqui em casa e vem todos, fazemos um lanche, uma janta. Sábado à tarde, a nossa função e o nosso tempo é para os trabalhos missionários, ajudar a igreja nas programações e também as visitas de famílias. E sábado à noite, após o pôr do sol, eu e o Valmir tiramos nosso tempo de qualidade. E é tão bom fazer isso que quando passa 2 sábados à noite, nós sentimos falta, nem que a gente vai ali na... Se a gente não faz. Se a gente não faz. Então, olha como a vida muda. Domingo também, muitas vezes temos algumas programações, mas também depende, aí a gente faz um passeio em família, ou nós dois, ou talvez alguma programação da igreja. Vocês vão pegando o hábito de fazer isso, que fica tão automático que aquela rotina também vai fazer parte da vida de vocês. Automático e prazeroso. prazeroso. Então assim, para essa pessoa, no caso da Valdinéia, que ela tem a linguagem do amor primária, que é o tempo de qualidade, né, se eu ficar sempre dando um presente para ela, como eu comentei com vocês, ela vai gostar? Ela vai gostar, mas ela não vai assimilar como sendo amor, porque a linguagem dela é tempo de qualidade, né? Mas eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Eu gostaria que você já fosse avaliando a vida de vocês também, tá? O tempo de qualidade é um para com o outro. O próximo é presentes. E essa questão de presentes é muito interessante. Talvez você possa pensar assim. A gente pode pensar como ser humano, nossa, mas linguagem do amor sendo presente, eu acredito que isso talvez seja até uma certa infantilidade da pessoa de querer estar sempre recebendo presente, mas não é, gente, não é. A gente poderia tirar como exemplo, por exemplo, né, Valdinéia, da nossa nora. Então, ela tem essa qualidade, essa linguagem do amor primário, que é de receber presentes, né? E ela fica super chateada, seja qualquer data da vida dela, aniversário de casamento, dia das mães, a gente já orientou o nosso filho, o William,
para que ele nunca deixe passar essa data para ela. Muitas vezes, um exemplo, que para mim, se acontecer algum imprevisto, eu fiquei sem presente, eu vou entender melhor. Mas já essa pessoa que, para ela, a linguagem do amor, no caso da minha nora, é muito importante receber presente, ela vai ficar totalmente frustrada, chateada, vai acabar com o dia dela, ela vai ficar totalmente mal-humorada, a pessoa, né? Vai trazer um clima ruim para dentro do lar. E muitas vezes, quando isso vai acontecendo com muita frequência, isso gera um transtorno dentro do casamento, dentro do lar, porque cada vez que o cônjuge esquece da data de levar um presente, até mesmo quando for fazer, não só as datas comemorativas, né? Para quem tem essa linguagem, é muito bom receber presente. Aí não precisa também ser só presentes caros. Muitas vezes a gente pensa em presente lá num local, não. Um gesto simples, muitas vezes as coisas estão difíceis. Acordar de manhã, deixar uma caixa de bombom para ela naquele dia com um bilhetinho, trazer algo, passar no jardim da casa, fazer um buquezinho de flores, escrever um bilhetinho, enfim, tem diversas formas que não seja caro para que você possa fazer. Então, são esses gestos diários, não deixar ficar no esquecimento, cair na rotina, hoje é o aniversário dela, daí liga na floricultura, manda entregar o presente e pensa assim, poxa, já fiz a minha parte. Não é dessa forma, gente. Quando entendemos a linguagem do amor do nosso cônjuge, além do ato em si, de fazer aquilo que a pessoa gosta, a gente também tem que entregar o nosso coração, fazer com vontade, fazer com amor, fazer com aquela... para que a pessoa sinta isso. Porque Dedicação. Com dedicação, senão a pessoa ela vai perceber que é algo automático. E para a pessoa também que tem essa linguagem do amor primária, que é de presentes, não significa presente objeto, mas pode ser presente a própria presença da pessoa. Digamos, a pessoa está num momento difícil ali, numa situação difícil, o cônjuge chega junto para ele e diz assim, olha, está difícil, mas eu estou contigo. O que acontecer, aconteceu e eu estou contigo e eu não abro mão. Então, ela sente que estamos sendo um presente também. Tem muitos casos até de que a pessoa tem um dom, hoje com as redes sociais, você aprende a fazer algo manual mesmo. Caso a mulher pode fazer muito artesanato, o homem também tem diversas coisas hoje que ele pode fazer manualmente, mas o importante é dar um presentinho, porque não é só, claro que também tem uma importância de você, numa data, você dar algo melhor, mas no dia a dia, se tu conseguir fazer com que, de forma simples também, como eu comentei, uma caixa de bombom durante o dia, deixar de manhã ali para ela, fazer um buquezinho de flores. Então, são algo simples também, mas que para ela o presente é muito importante. O interessante, Valdiné e amigos, é que quando a gente fala de presente, a gente já pensa logo em mulher, né? Que é só mulher que gosta, mas não é não. Olha só essa imagem. O homem também gosta, né? Então, essa linguagem do amor, ela pode ser tanto para o homem quanto para a mulher. É por isso que é interessante que a gente leia, a gente busque o conhecimento para a gente entender a linguagem primária do amor do nosso cônjuge. Pode ser tanto homem e pode ser tanto mulher. E o que mais me chama a atenção é que essa linguagem ela não é temporal, ela é atemporal. Ela serve para todos os tempos e idade. Então, se uma pessoa, mesmo que já chegou numa fase de idosa, mas o cônjuge também sabe que essa é a linguagem dela, essa linguagem pode ser perpetuada até o último suspiro, até o último dia da sua vida. Ou seja, esse casal ele se torna mais cheio, se torna mais leve, com mais amor, e tudo fica melhor. Então, essa é a linguagem primária de presente. A próxima linguagem é atos de serviço. E essa é muito interessante, né, Boninha? Você tem uma história sobre isso, né? Sim, eu tenho até um exemplo para contar para vocês de um casal sobre essa linguagem do amor. Um certo casal, o homem, ele viajava muito, tinha trabalhos fora, e a esposa que ficava em casa. Toda vez que ele vinha, ele trazia um presente, por causa que ele se sentia culpado, ausente, né, do papel dele ali de esposo e marido. E sempre que ele trazia um presente, ele entregava para a esposa, mas ele nunca via nela aquela alegria, aquela satisfação. Ela recebia, claro, por educação, Ela gostava. agradecia, gostava, claro, quem não gosta também de receber um presente.
mas não tinha nela ainda aquela sensação, sabe, que é o que a gente está comentando aqui. Aí, um certo dia, ele estava em casa, né, e ali, naquele final de semana, ele não foi viajar. E, de repente, ele precisou ali, queimou a lâmpada, né, da sala, e ele precisou trocar a lâmpada da sala. E ele foi lá, pegou a escada e trocou, e ela observando. E o que mais chamou a atenção nele é olhar para ela e ver a cara de felicidade dessa mulher, muito mais do que os presentes caríssimos que ele trazia para ela das viagens. Então, olha a diferença da pessoa entender a linguagem do amor. Então, assim, ó, seja ela, porque assim, o ato de serviço através da linguagem do amor, ele pode ser de várias formas, mas uma delas, principalmente, é servir, ajudar nos serviços domésticos. Seja passar um aspirador no tapete, ajudar na cozinha, na louça, enfim, não é aquele serviço que o homem já está acostumado a fazer, que é cortar grama do quintal, né? Aqui acontece muito. Aqui a nossa cidade é uma cidade muito, foi fundada pelos europeus, né? Alemão. Então tem muito jardim. Então você vai ver aqui é normal ver os homens cuidando do jardim. Então seria algo que se direcionasse a ela dentro de casa. E também o conselho que vocês, homens, né, façam, e claro que as mulheres também, é que vocês façam com amor, com vontade, não é pegar, tá, vou te ajudar, tá bom, vou fazer. De cara feia, né? De cara feia, né? De ver tanta mulher reclamando, vai lá e faz como se fosse uma obrigação, mas não é isso. É uma forma de você demonstrar também o amor por ela ou por ele, né? Então, assim, tem que fazer com vontade, tem que fazer com amor. E é bom os homens que eles que acabam não tendo tanta a percepção dos serviços domésticos, claro, tem homens que fazem de tudo, tem mais noção, mas tem alguns que não, mas ficar atento. O que a mulher reclama que vocês não ajudam? Fazem uma lista ou até perguntam para elas assim, ó, o que você gostaria que eu te ajudasse? Porque a comunicação ela é muito importante. Então, muitas vezes é interessante que o marido chegue na esposa e fale, querida, mas o que você gostaria que eu te ajudasse? E dentro daquilo você já sabe, e aí você fazer, sempre que possível, ajudar ela aos domingos, quando estiver em casa, ajudar principalmente no trabalho doméstico em casa, isso vai ajudar muito, porque é o local que vocês estão mais juntos, né? Então, no caso de uma pessoa que tem essa linguagem do amor primária, que é ato de serviço, e você tirar um tempo de qualidade com ela, ela vai gostar? Lógico que ela vai gostar. Quem não gosta de você sair um pouquinho da rotina e tirar um tempo de qualidade? Só que ela não vai entender como sendo amor de uma forma tão ampla quanto ela vê o cônjuge ajudando e prestando um tipo de serviço, entendeu? E no caso da mulher, que às vezes a gente tem muito mais opção para o homem ajudar a mulher do que a mulher ajudar o homem, mas Sim. tem também. O dia que o homem for lavar o carro, vai junto, a mulher aspira, ajuda a lavar os tapetes, a encerar o carro. Então, sempre vai ter algo que também a esposa vai poder ajudar o marido, Se no caso o marido tiver essa linguagem também, né? se for o caso Então, dele. aí ele vai receber isso como sendo amor. E o interessante é que o resultado disso tudo, quando a gente conhece um outro, principalmente no ato de serviço, é esse aqui. Olha só que cena legal. O marido ali estava limpando, a esposa ficou tão feliz que chegou e deu um beijinho nele. Porque, para ela, a linguagem do amor dela é ato de serviço. E talvez algum homem possa estar assistindo aqui, talvez ele esteja pensando, será que eu vou ter que fazer isso direto? O que a gente está falando aqui, gente, não é uma questão de escravatura, para você deixar tudo lá e atender a esposa. Você precisa ser inteligente o suficiente para você dosar na medida certa. Tem momento que você não vai conseguir atender, que você vai ter que fazer uma outra coisa que é importante. Mas quando você conseguir atender, e na medida do possível, atenda a sua esposa, principalmente ou o marido, né? Se ela tiver esse ato de serviço, o amor de vocês vai ficar muito melhor e o convívio dentro do lar também vai ficar muito melhor, tá bom? Então, esse aqui é o quarto ponto, é o ato de serviço. E agora, o quinto, para a gente finalizar, é o toque físico. Esse é a minha linguagem de amor, né? Para a pessoa que tem o toque físico, ele vai entender como sendo amor, não somente para dar, como para receber, quando exatamente há isso, o toque físico, um abraço,
há um beijo, há um carinho. Por exemplo, quando você vai assistir TV, por exemplo, agora sim, nesse caso, você não está tirando um tempo de qualidade ali, também poderia tirar, mas a esposa, por exemplo, que sabe que o marido tem essa linguagem, ela não pode ficar longe, ela tem que chegar mais perto dele. O simples fato, por exemplo, de estar assistindo e ela chegar e só colocar a mão na perna dele ou pegar na mão dele, ele já sente aquilo como sendo um amor que é transmitido por ela. A gente pensa que isso, às vezes, assim, é um tipo de brincadeira, mas não é, isso é muito forte, tanto para o homem quanto para a mulher que tem essa linguagem do amor. E a gente percebe que, com o passar dos anos, o casamento, ele vai se perdendo isso, muito. Fica algo tão automático do casal que acaba ficando até normal. Eles acabam sendo, só vão ter esse toque físico na hora, né, ali do casal ter o seu momento íntimo. Mas, sendo que o toque físico para essa pessoa que tem essa linguagem do amor, para ela vai ser muito ruim, porque ela vai sentir a necessidade de estar sempre muito perto. Então, assim, vão almoçar juntos, encosta uma perna na outra, só os dois, vão sair do carro, vão ao supermercado, peguem na mão. Se estão no sofá, como representa aqui a imagem, sentem um do lado do outro, sentam num canto, outro no outro. Então, assim, para quem tem essa linguagem, é muito ruim. E nós já passamos por isso. A gente vai contar um pouquinho sobre a nossa história em relação às 5 linguagens do amor, para vocês perceberem o quanto foi importante quando eu soube que o Valmir tinha essa necessidade do toque físico, e o quanto foi importante quando ele descobriu a minha linguagem do amor, que era tempo de qualidade. Interessante que, se a gente falar ao contrário agora para a mulher que tem essa questão, por exemplo, essa linguagem do toque físico, se você estiver no carro dirigindo, por exemplo, parou no farol, você pega a mão dela e leva até a sua boca, assim, dá um beijo na face da mão e diz para ela como eu te amo, aquilo para ela já ganhou um dia. Talvez para aquele que não tem essa linguagem não seja tão importante, mas para ela ou para ele que tem essa linguagem, faz uma diferença enorme na vida e como faz diferença, e eu sou prova disso, tá? Então, às vezes, pode ser alguma coisa, você está, de repente, com o seu cônjuge ali, e você faz, assim, algo inesperado, você chega a dar um abraço, fica um pouquinho junto, com o rosto colado. Aqueles momentos que vocês forem dormir, por exemplo, um pouquinho antes, eu sei que as pessoas não conseguem dormir ali se estiver muito grudado, mas fica pelo menos aqueles primeiros minutinhos junto, o rosto colado no outro. Para quem tem essa linguagem, isso dá uma mudança tremenda no casamento, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, experimentem depois você fala para a gente se funciona ou se não funciona, né, Valdirene? Bom, agora que a gente já falou todos eles, a gente queria falar um pouquinho aqui sobre o nosso testemunho. E como a Miriam já contou, nós estamos 25 anos juntos. E desses 25 anos, 14 anos do nosso casamento, nós passamos casados somente na carne, mas emocionalmente nós éramos separados. O que significa isso? A gente estava junto porque a gente assinou um contrato que a gente estaria junto, casado, mas nós não conseguíamos viver tudo aquilo que o casamento poderia oferecer para a gente. E uma das coisas que fez com que a gente não vivesse isso foi exatamente por não conhecer a linguagem do amor. Porque assim, ó, muitos casais hoje ainda vivem um casamento, são casados no papel e tudo, mas emocionalmente não tiveram ainda esse casamento, emocionalmente falando. É entender, resolver tudo isso que nós estamos passando aqui desde o primeiro dia da nossa palestra, hoje principalmente. Então, quando vamos fazendo esses ajustes no nosso casamento, a gente começa a ter esse casamento emocionalmente falando. Porque quando nós não temos esse casamento emocionalmente falando, é aquela situação de casamento que vemos, né? É como se fossem duas pessoas na mesma casa, com comportamentos diferentes, se aturando um ao outro, porque várias questões de filhos, enfim, muitas coisas envolvidas, até dívidas, não vou me separar porque eu tenho dívida, enfim. Então, quando todo esse processo vai se ajustando dentro do relacionamento, tudo vai melhorando. Principalmente, né, esse tema que estamos trazendo aqui hoje é muito importante,
nós vamos explicar um pouquinho por quê, porque assim, ó, quando eu não conhecia a linguagem do amor do Valmir, que era o toque físico, toda vez que ele me cobrava a minha presença perto dele, aquilo me incomodava. Eu achava que eu levava aquilo como uma cobrança e não ou seja, toda vez que eu solicitava, você entendia como cobrança. como cobrança e não como um desejo e como algo importante para ele. Eu achava que era só porque ele ficava me cobrando. E eu não tinha noção que era importante para ele. Então, quanto mais ele me cobrava a minha presença, mais eu me irritava e mais longe dele eu queria ficar. Olha o transtorno que isso dá. E até chegou um ponto, pessoal, dela falar para mim assim, eu não quero falar mais sobre isso, né? Porque era tão importante para mim que ela ficou cansada de ouvir e... Pode falar, mas acho que é melhor. Porque vai se desgastando, né? Porque toda vez quando a gente é muito... E eu sou uma pessoa que eu tento fazer tudo o possível, porque eu não gosto muito de ser cobrada, seja no meu trabalho, seja onde for, é algo que eu tenho, então eu já trabalhei muito isso em mim, mas isso e partia dele porque ele não tinha esse conhecimento de que da forma também com que ele me cobrava e eu também não entendia porque eu não sabia que era importante, então vai virando uma bola de neve e vai trazendo tantos problemas no casamento. Assim também, quando ele soube que o tempo de qualidade para mim era muito importante, ele faz questão de tirar esse tempo da gente sair juntos, da gente conversar, que para ele também, quando eu cobrava, que eu comentava, hoje a gente precisa sair, a gente está numa rotina. Então, isso também para ele não era importante, então ele não fazia questão. Então, tudo muda a partir do momento que eu sei qual é a linguagem do amor dele, ele sabe qual é a minha, e aí a gente, toda vez que ele cobra de mim, isso eu já aprendi muito, né? Então, assim, eu estou sentada ao lado, eu tinha o hábito de também não ficar muito perto. Queria ficar mais, né, à vontade, daí eu sei que é importante, então eu vou lá, eu sento do lado, e acaba que a gente se acostuma. E aí, com todos esses ajustes sendo feitos dentro do nosso casamento, a gente começa a ter esse casamento emocionalmente falando, né? O mais interessante é que, assim, quando a gente passou a entender a linguagem do outro, as cobranças se cessaram. Então, assim, hoje, praticamente, a gente não tem nenhuma cobrança, tanto dela para comigo e eu para com ela. Por quê? Porque quando ela me manda uma mensagem, por exemplo, a gente precisa ficar um tempo junto essa semana, eu faço o possível. Não é que eu vou tentar ver se sobra um tempo, não, eu tiro o tempo para poder estar com ela, porque eu sei que é importante. Então, quando a gente passou a conhecer a linguagem, agora cessaram as cobranças e a gente passou a ter uma vida de casal assim muito melhor, muito mais proveitosa. E quando há muita cobrança dentro do relacionamento, a gente começa a ficar tão cansado que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? É se separar. Separar. É o que muitos casais estão querendo hoje, né? Eu acredito que ninguém gosta, eu acho que não é só de mim, mas a maioria das pessoas não gosta de ficar fazendo as coisas sob pressão. Você tem que fazer aquilo porque você é obrigada a fazer, não é assim. Então, quando você entende, você, com a sua maturidade, você vai percebendo, entendendo que aquilo é importante, você vai fazer por você mesmo. Não porque o outro está cobrando ou porque é algo que... Então, tem que ser algo espontâneo, tem que ser algo que você entenda. E quanto mais, assim, é como na vida cristã, né, queridos? Quanto mais nos colocamos no lugar dos outros, quanto mais entendemos a necessidade do outro, tudo isso volta para nós, porque a forma que eu tratar o meu marido, que ele me tratar, ele vai receber, porque eu vou ser uma pessoa mais amorosa, eu vou ser uma pessoa mais feliz, eu vou ser uma pessoa... Eu, principalmente, quando eu sou bem tratada, eu já gosto de tratar bem as pessoas, mas quando eu sou bem tratada, o que a pessoa tem de mim é 100%. O interessante, Valdiné, é que quando você fala de você, e quando você vai para a palavra de Deus, você vê que Deus, não só o homem, mas a mulher principalmente, ele criou a mulher de uma forma tão bonita, mas tão bonita, que quando o homem trata ela bem, simplesmente ela devolve sem nenhum esforço. Isso é uma questão da mulher. Na E o homem verdade, também da a mesma mulher, forma. o comportamento da mulher é o reflexo da forma que ela é tratada pelo homem. Exatamente. Porque, e o homem também, mas assim, ó, quem faz mais a rotina dentro de casa, o lar ser feliz, é o homem. Então, a forma que o homem trata a mulher é a forma que aquele lar vai sendo direcionado, porque ela vai retribuir tudo para ele.
E isso vai retribuir dentro do lar, para os filhos, para o casal, para a família. Então, é uma coisa vai levando a outra. Por isso é que eu falei nesse primeiro momento, na quinta passada, que essa questão da fragilidade emocional do homem é o problema mais agravante. Porque quando ele tem um emocional forte, então você vê que o que está ao lado dele começa a mudar também. E eu gostaria de agora finalizar com um pensamento e uma frase muito interessante desse psiquiatra. Eu queria que você prestasse bem atenção e lesse comigo. Ele disse assim, ó, que dentro de toda criança existe um tanque emocional que deseja ser cheio de amor. Quando a criança se sente amada, ela se desenvolve normalmente. Mas quando o tanque está vazio, ela se comporta mal. Grande parte do comportamento inadequado das crianças tem origem de um tanque de amor vazio. Então, não só a criança, como assim o adulto também, principalmente aqueles que são casados, toda vez que você entender a linguagem do seu próximo, né, do seu marido, da sua esposa, e você atender ele nessa linguagem, ele vai estar sempre com esse tanque emocional cheio. E todo homem com tanque emocional cheio, toda esposa com tanque emocional cheio, é uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais bondosa, ela reclama menos, ela tem mais desejo de vencer na vida, ela é uma pessoa que é mais batalhadeira, é mais vencedora, simplesmente pelo fato de estar com esse tanque cheio, né? Então, o que a gente queria deixar para vocês aqui é exatamente que vocês façam esse teste, cada um de vocês, principalmente quem é casado aqui. E se você vai casar também, seria bom também você já fazer esse teste. E você vai descobrir qual é a sua linguagem primária, e aí a sua esposa, ou vice-versa, também faz, para vocês começarem a se comunicar de uma forma que o outro assimile aquilo que você está falando, ou seja, que ele entenda a forma dele com o amor que você está dando, e aí que você vai receber dele também. Isso vocês vão ver, vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Porque se fez na nossa vida, também a gente tem certeza que pode fazer na vida de vocês. E, claro, como a gente comentou na outra palestra, né? Tudo vai, a gente sabe das dificuldades do casal. Muitas vezes o homem busca ajuda, mas a mulher não quer. Às vezes a mulher busca ajuda, mas o homem não quer. Realmente tem casos que são mais difíceis. No nosso caso, eu e o Valmir, nós dois queríamos a mudança, porque percebemos que viver daquela forma não estava bom. Que algo nós precisávamos mudar e melhorar. Então, tanto o Valmir quanto eu, nós buscamos nos ajudar a melhorar aquilo que precisava. Então, eu entendo também que tem muitos casais que o homem demora muito para buscar ajuda e a mulher sofre por isso. Ela até comenta, mas o que eu posso fazer se meu marido não quer buscar ajuda? Então, realmente, exige um trabalho mesmo muito árduo, né? Como eu comentei, sempre no relacionamento, um vai estar mais acessível que o outro, mas vai chegar um momento, sim, que aquele cônjuge, aquela pessoa, ela vai entender que é importante, vai chegar uma hora que ela vai querer fazer a mudança. É igual a alimentação, é igual a saúde. Às vezes a pessoa está ali morrendo, né? Comendo algo que faz mal para ela, chega uma hora que ela é obrigada, ou ela vai ter que trocar a alimentação para que ela tenha saúde, ou ela vai morrer. Então, o casamento é dessa forma. Às vezes, o homem, ele espera um pouco mais, chegar no fundo do poço, quando está no fim do fim, ele vê que não tem mais jeito, aí a maioria corre, reage, e sim, vai buscar ajuda junto. Mas é de forma amorosa, eu aconselho que a esposa converse com seu cônjuge para que ele busque alguma informação, de alguma forma. Na última palestra que tivemos aqui presencial em Timbó, no hotel, nós já tivemos algumas outras antes da pandemia, já participaram ali 200 pessoas, 100 casais. A última conseguimos levar 100 pessoas por causa da pandemia. E foi lá muitos homens que nunca tinham participado de programação. E foi muito bom para eles, abriu a mente deles. Mas tem que ter um jeito, sim, de convencer ele a levar a forma com que vai falar, de repente, o momento que você vai falar com seu marido ou com a sua esposa, que você quer levar ele para uma programação. Tem várias formas de você conseguir conversar para que ele participe dessas programações, porque é muito importante.
Muitas vezes o homem acha que não precisa de ajuda, ele acha que tá bom do jeito que tá. E é normal isso no homem, eles são mais acomodados com algumas situações. A mulher que normalmente vai primeiro, porque ela não gosta, ela não se sente confortável com a situação que ela está vivendo, por isso que ela busca ajuda. Ô, pessoal, então, assim, ó, a dica que a gente queria deixar do livro é esse aqui. As 5 linguagens do amor de Gary Chapman. É muito interessante para vocês comprarem, tá? Ô, Miriam, e eu estou tentando colar aqui o teste, eu não estou conseguindo, a gente vai mandar para você pelo WhatsApp, tá? E aí depois você deixa ali, Ok, aí eu tá bom? envio no projeto. E depois, Isso. ou semana que vem, a gente volta, se eu tiver acesso já. Ah, então tá. Então, agora nós vamos abrir para perguntas, né? Caso alguém queira, vamos ler alguma coisa já aqui, Família. Você vai passando, de repente a gente já responde alguma coisa. A gente responde aqui no particular, né? Para vocês, quem quiser, sobre dúvidas. Vamos ler aqui alguma coisa já. E também Teve depois. alguém que colocou assim, ó, parece ter várias ou todas essa linguagem do amor, ou seja, acho que ela falou assim, parece que eu tenho todos, né? Mas você pode fazer o teste depois, você vai ver que você tem um que é primário, Vai ter um ele é que mais forte. vai ter uma pontuação maior. É igual os tipos de temperamentos, né? A gente vai fazer um teste ali de temperamento, se é sanguíneo, e aí a gente tem um pouquinho de todos, mas sempre vai ter um que vai sobressair. Então, é bom a gente fazer esse teste que vai ajudar muito. O Valmir coloca o nosso contato aqui também, Valmir já anota ali para o Uhum. pessoal. E aí teve alguém que colocou aqui que nós tiramos do nosso quarto também um eletroeletrônico, que fez uma diferença muito grande. Isso já tem uns 5 anos que nós... e a gente ainda faz assim, ó, celular até às 10 da noite. Acontece alguma exceção, a gente passou desse horário, é aqui na cozinha, para o quarto, não levamos aparelho de celular, não temos TV no nosso quarto, então, assim, para que a gente... e pegamos esse hábito, então, hoje não faz falta nenhuma, só temos TV aqui na sala. Uma coisa Teve interessante, uma que Valdineia, perguntou... teve alguém que colocou aqui, eu esqueci de comentar isso, é que é o seguinte, ó, a gente tira o tempo aqui porque eu e a Valdineia, nós não temos mais filho pequeno, tá? Agora, para quem tem filho, você vai ter que se adaptar, e alguém colocou assim, ó, aqui na Espanha, os casais têm o costume de pagar uma cuidadora para ficar com os filhos e passar um final de semana sós. Para quem tem condições também, é uma Ótimo. ideia muito boa, e para quem não tem condições, tem que ser criativo, né? Fazer de alguma forma ali para que o casal tire um tempo junto. Isso é muito Não, importante. peraí, não passa ali ainda. Ela perguntou ali sobre hoje em dia. Hoje em dia não tem televisão, mas tem o celular, né? Então, respondendo sobre aquilo que eu comentei, tem o celular, mas daí tem que ter organização para esse celular. Evitar, né? Ficar todo momento utilizando. Se é trabalho, também tem que organizar um período. Não é para ficar. Peraí, não passa aqui que eu quero ver. E então tem que ter essa organização, igual nós. Eu também, eu atendo clientes, às vezes cliente 10, 11 da noite manda mensagem, mas daí eu não, eu deixo o telefone, o celular aqui na cozinha e não levo para o quarto, e o Valmir também. Ela tinha perguntado se pode ter todas as linguagens, aquilo que eu comentei. Uma vai sobressair mais, vai ter um pouquinho de cada, mas uma vai sobressair mais. Então, sobre os casais ali também que tem costume, a gente até orienta mesmo, né? A ver uma babá, alguém para o casal, para ficar com os filhos, para o casal possa sair sozinho. Claro, tem mulher e mãe que gosta de ter também tempo em família, né? Isso também é importante ter esse tempo em família, mas também é muito importante ter o tempo para o casal. Parabéns ali para elas, né? Ali, ó, para ela, pelo menos uma vez ao mês, né? Ela tem o costume de deixar os filhos com alguém. Para falar a verdade, quem fez o comentário foi o pastor Tá. Amarildo, né? Isso. Ele fez o comentário aqui de quem tem pessoas na Espanha, casais que fazem isso. Que bom. É isso aí, pastor. Interessante aqui isso. Mas investe nos dois. Olha, muito bem mesmo. Realmente. Teve alguém que colocou aqui que o presente para o homem é caro, mas não precisa ser caro, tá? Pode ser uma lembrancinha mesmo, simples, mas o interessante é você estar ali. Claro, datas comemorativas é interessante, né? A gente investir um pouquinho mais no presente, né? Um aniversário, aniversário de casamento, mas no dia a dia tem que ser, pode ser algo mais simples também.
Normalmente nos identificamos com todos. Irmãos, boa noite. Posso falar? Oi, pode falar. Boa noite. Eu tenho uma questão. Eu tenho 3 filhos e são quase eles todos pequeninos. Um com 9, uma com 3 e a outra com 2 anos. E os meus filhos consomem bastante, principalmente as 2 mais novas. E realmente uma das coisas que eu não tenho com o meu marido é a qualidade do tempo. Para nós dois é muito difícil. Porque nós não temos ninguém para nos apoiar. Não temos aqui as nossas mães, irmãs, ou alguém que possa nos apoiar ou até pagar alguém. Cá em Londres, para quem estiver cá no programa, vai concordar comigo, é muito difícil encontrar alguém para pagar, confiar esta pessoa para tomar conta dos nossos filhos. E principalmente agora que nós estamos na pandemia, porque aqui na Inglaterra, principalmente em Londres, onde eu vivo, está praticamente tudo fechado. E praticamente não há nada que nós possamos fazer juntos. Mesmo que nós queremos ir dar uma volta ao parque, nós temos que levar os miúdos connosco, porque não tem ninguém para ficar com eles, porque eles são muito pequeninos. E é uma coisa que realmente faz-me a mim, e muitas das vezes eu noto também no meu marido, que faz-lhe falta esta qualidade, esse tempo de qualidade. É muito importante e nós não temos. Muitas das vezes há choque em relação a isso, mas a irmã por acaso disse uma coisa muito importante: nós temos que arranjar um momento certo, a hora e o momento certo para podermos falar com o nosso cônjuge. E muitas das vezes confesso que eu vejo que ele já está irado e eu ainda vou para cima dele e ele responde mal. Só depois é que eu noto, uau, acho que não, ou até minto, quando eu vou pedir um conselho nas minhas irmãs mais velhas: olha, aconteceu isso, porque muitas das vezes nós, quando vamos pedir conselho, temos mais de queimar o cônjuge, mas depois nós notamos, não, eu também não estou certa, eu também falhei aí, e daquele desequilíbrio, porque eu, na verdade, eu sei que eu estou errada e eu quero chegar perto dele, quero pedir desculpa, e a vez de eu pedir, eu tento exigir que está errado, que eu quero ter aquela qualidade de tempo com ele, porque com os miúdos nós temos sempre aquele tempinho, mas para nós os dois realmente é uma coisa muito difícil, e eu não sei o que é que eu hei de fazer em relação a isso. 3 filhos que você tem? Sim, 3. Quais são a idade? O mais velho está com 9 anos, Felipe. Do meio tem 3 anos e a mais nova tem 2 aninhos. As idades mais difíceis, realmente. Existe um período que eu posso te falar, porque assim, eu tenho 2, eu tive um perto do outro, e nós também passamos por esse período de que a gente vai ter um pouco mais de compreensão, né? O que eu e o Valmir estamos passando aqui realmente é algo que você pode fazer no decorrer do casamento, porém, existe sim algumas exceções em relação à organização da nossa vida, né? Infelizmente, muitas vezes nós, por falta de conhecimento, de experiência, nós vamos tomando decisões assim e depois vem as consequências, né? Tem um monte de coisas que temos que arcar por isso. E uma delas é a gente tem até um projeto que a gente passa aqui para a ADRA, né? Sobre planejamento familiar também, isso é muito importante. Porém, existe aquela fase que a mulher decide ter filho, dela já quer ter outro logo para poder, né? E esse período realmente é difícil e é um período que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de tolerância, compreensão. Nesse caso de pandemia ainda, ninguém imaginava, né? Algo que está acontecendo também piorou ainda mais. Mas é nesse momento que a gente avalia como é o termômetro do nosso casamento. Por quê? Muitos estão dizendo que durante a pandemia houve muito divórcio por causa dos casais estarem juntos, mas na verdade o divórcio já tinha começado lá atrás. Ali só estourou, né? Só explodiu o que já estava vindo, né? Porque o fato da gente reorganizar a nossa vida no casal, vai chegar um período que o seu cônjuge vai ser a sua melhor companhia, você vai, em cada lugar que você vai, você quer estar com ele. Então, o casamento vai ficando de uma forma que o teu esposo ou a tua esposa é a sua melhor companhia. E hoje eu vejo assim, o nosso lar, a gente tem que transformar ele num local muito, muito agradável.
aonde o marido sai e ele tem prazer de voltar para casa. E vice-versa. E vice-versa, a mulher também, porque assim, ó, acontece de ter muitas mulheres que realmente são muito implicantes com o marido. A gente acompanha muito isso. Então, o marido colocou o pé dentro de casa, a mulher já está reclamando, a mulher já está despejando em cima daquele coitado um monte de problemas que ela nem sabe como foi o dia dele. Então, ele já chega com um monte de coisa, a maioria das vezes é ele que está trabalhando fora. Então, assim, a mulher ela vai ter que ter essa sabedoria, essa compreensão de saber a hora certa de falar as coisas. E se ela achar que ele não consegue naquele dia, não fale, deixar para falar outro dia. Mas no caso da irmã, voltando ali, que eu estou resumindo tudo, realmente, irmã, vai ter que ter um pouquinho mesmo de paciência, é só um período, né? Acredito que vai ter alguma irmã da igreja aí, que vai ajudar para que você fique um pouquinho com teus filhos, para você tirar um momento, porque a gente tem aqui um grupo de mulheres que a gente faz isso também. Na última palestra que tivemos, o Ministério da Mulher ficou responsável de ficar com os filhos na casa, né? Pegou mais irmãs ali e se ajudaram. Quando a gente não tem família, vai ter que ser a família da igreja, uma vizinha que a gente conheça, mas realmente esse agora é um momento delicado. Então, a irmã vai ter que tentar, dentro de casa mesmo, organizar com os filhos. Olha, filho, hoje é o horário de vocês ir dormir mais cedo. Colocar algumas regras dentro de casa. Porque os filhos precisam ser disciplinados, precisam ter regras para que eles saibam qual é o momento do pai, qual é o momento da mãe, qual é o momento deles juntos, né? Então, isso é muito importante também trazer para dentro do lar. O que eu queria deixar para você aqui também, com base no que a Valdinéia falou, eu costumo dizer assim, sempre para os casais, existe uma hora que é a melhor de todas para você falar com o seu esposo ou com a sua esposa. Sabe que hora é? De madrugada. Ou quando está quase assim amanhecendo, que os dois acordam, que os ânimos estão bem calmos, tranquilos, e principalmente a mulher tem que falar com o marido com um tom baixo. Não tenta bater de frente, porque se bater de frente vai dar bagunça entre eles. Outra coisa, enquanto vocês não conseguirem ter esse tempo com qualidade, vocês precisam se organizar dentro de casa e o momento que as crianças dormem, esse precisa ser o tempo de qualidade de vocês. Até que possa chegar no momento que vocês possam realmente ou deixar com alguém ou alguém cuidar para que vocês consigam tirar um tempo maior juntos, tá? Mas procure ter um emocional nesse sentido para fazer o tempo com qualidade dentro de casa se vocês não puderem sair. Senão vai se tornar pior ainda, tá? Por acaso deu agora um exemplo, ou um conselho para falar de madrugada. No meu caso, fica muito difícil com o meu marido, porque ele trabalha a noite toda, à frente do computador, que ele é engenheiro informático. Ele trabalha a noite toda, e muitas das vezes acaba só às 6, 7 da manhã. Aquela hora a mente dele está completamente estourada. E eu estou a acordar. Ele trabalha final de semana também, assim? Sábado, domingo direto? Não. Trabalha a semana toda, menos sábado e domingo. Só se houver algo para fazer. Agora, o que nós temos feito mais, que eu por acaso tenho reparado, e até agradeço muito a Deus, em termos de tarde com a família, nesse caso o meu marido tem tido mais tempo. O que eu estou a tentar gerir é, eu levo os miúdos de manhã, quando ele não pode levar, se ele acabar o trabalho mais cedo, leva os miúdos e depois eu vou buscar no meio do dia, ou então trocamos. E à tarde, eu sempre que tenho que buscar, porque ele vai ter que ir para outro trabalho, que tem 2 trabalhos. E ir às compras, já não vou sozinha, é muito raro. Hoje, por acaso, fui sozinha, porque eu tive de ajudar, que ela amanhã vai ter que levar o nosso filho à consulta, e depois tem algo para fazer, vai tirar o day off no trabalho, eu tive de fazer algo para poder ajudá-lo. Mas tempo de família nós temos tido, graças a Deus. Agora, o problema é só nós dois. Aí é que está mesmo difícil. Legal. O pastor Amarildo, ele levantou a mão ali, acho que ele quer falar um pouquinho. Você sabe que pastor não pode ver o microfone que não para de falar, né? Queria agradecer a vocês, muito bom, muito interessante. Queria só comentar uma coisinha. Nós temos um detalhe aqui, tanto em Londres como na Espanha, que muitos dos irmãos são imigrantes e, às vezes, compartem uma casa. E, em casos, compartem até quarto, sabe? Então, é uma situação. Mas o importante
é que nós sabemos de que temos uma situação que necessitamos cuidar. Há uma ordem que não pode ser trocada. Primeiro está o marido e a mulher, depois vem os filhos. Então, nós precisamos de estabelecer essas bases, não é? E, a partir daí, ainda que estejamos numa situação delicada, mas deve ser temporal. E, quando isso terminar, investir nos dois, de voltar a reatar. Estou aqui com a minha esposa, nós temos 34 anos, e é impossível, eu não posso conceber minha vida sem ela. 34 né? De casado. 34 de casado e mais 3 anos de namoro e noivado, então temos 37 anos de convivência. É uma vida, né? E é muito importante nós estabelecermos essa base. Primeiro está o esposo e a esposa. Os filhos vieram depois e eles nunca devem substituir. Nós temos muitos problemas com irmãos da igreja porque quando chegam os filhos, a esposa esquece e abandona o marido. Ou vice-versa, não é? Então, cada coisa no seu lugar, porque se a gente alterar essas ordens que está estipulada por Deus, vai dar errado, não é? Obrigado, Com certeza, imagina, nós é que agradecemos, pastor, mas realmente tem uma parte de uma programação que fazemos que fala exatamente sobre isso, qual é o papel dos pais, dos filhos, porque a mãe, ela casa e tem filhos, ela inverte a prioridade, ela tira a prioridade do marido e passa para o filho. Claro que quando o filho é recém-nascido, requer um pouquinho mais de atenção, mas chega um período da família, do casamento, que a mãe coloca o filho como prioridade, sendo que a prioridade é o marido, né? A gente sabe disso, porque o filho vai crescer, um dia vai ter sua vidinha, e vai tocar e vai embora, né? E o marido, e a esposa. Então, colocar limites, colocar regras, disciplinar essa criança para que ela tenha essa percepção. Claro que aí entra um monte de coisa. Pode ser que a semana que vem, se eu estiver sozinha, que o Valmir está com as dificuldades dos horários aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre filhos, educação de filhos, disciplina, a falta que faz a disciplina para um jovem, né, quando ele se torna adulto, emocionalmente falando, como que os jovens hoje estão despreparados porque não teve disciplina na infância, né? Isso afeta muito na adolescência. Então, tudo isso vai trazendo toda essa confusão. A mãe vai fazendo essa confusão de inverter os papéis, qual é a prioridade do marido. Inclusive, tem até só uma coisinha que eu quero falar sobre, assim, ó, existe muitos filhos que até hoje dormem com os pais, dependendo da idade, não pode, gente, tem que cortar totalmente isso. Mas muitas vezes esses filhos ele não dorme sozinho e faz escândalo porque quer dormir com os pais, porque ele se sente inseguro nesse casamento dos dois. Então, a orientação, a gente tem até uma dica muito bacana para que os pais façam, para que o filho sinta segurança do casamento e dos pais, para que eles consigam deixar de dormir na cama dos pais e dormir na cama deles. Então, eu vou falar um pouquinho como tomara que o Valmir consiga, né? Eu gosto de fazer só para a gente fazer um resumo, então, todos aqueles que têm passado por essa dificuldade, procurem fazer o melhor possível com aquilo que tem, até que você possa fazer melhor. Então, porque se você não fizer assim, com certeza vai gerar atrito e tem que ter um emocional muito bom nesse momento, quando estiver com os filhos, procure fazer o melhor que você tem até que você consiga fazer melhor. Para fechar, seria isso. Resumindo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Na verdade, tem muitas informações sobre isso, né? Nós fizemos aqui no distrito uma programação de 4 ou 5 sábados à tarde sobre esse sistema da educação do filho, a bênção ou a maldição, né? Que os pais também trazem para os filhos dentro do lar, essa confusão que está o mundo hoje, essa nova geração de filhos totalmente fracos emocionalmente, a gente tem visto muito isso. Então, seria tema para uma outra programação, né, Miriam? Pegar uns 4 dias assim, e a gente fazer só para filhos, assim, porque ajuda os pais a entenderem melhor, a se posicionar melhor, a forma, porque existe uma situação na vida de um filho que o pai, ele tanto pode ser uma bênção quanto uma maldição na vida de um filho. E aquilo o filho vai levar para a vida inteira dele, e quando ele casa, ele leva isso para dentro do casamento. Então, é um projeto muito bom também, que chama assim, ó, Transmitindo Bênção de Geração em Geração.
que vai ajudar muitas famílias também com problemas em casa, problemas de traumas de filhos desde a infância. Então, quem sabe mais para frente ali a gente consegue, né, organizar essa programação também. O Valdineia, nós estamos com um projeto, né, daqui para frente, vamos dizer assim, né, da gente desenvolver campanhas, porque hoje a gente tem campanhas com temas, mas, assim, a tendência será desenvolver, vamos supor, campanha para o casal, campanha para o homem, campanha para os filhos, e daí dentro dessa nova, né, roupagem, vamos dizer, do projeto, aí caberia... Sim, vocês já são nossos convidados. Ah, tá bom. Se Deus quiser, até lá, irmãos, orem, porque assim, ó, o Valmir está com uma dificuldade grande com o horário aqui do Brasil, ele já está há 17 anos nessa empresa com telefonia, e já tempo ele pediu para sair, a empresa não quer tirar ele de lá, porque a gente quer ter mais essa flexibilidade. Eu fiz essa mudança profissional há mais de 4 anos, porque eu quis ter essa flexibilidade para trabalhar mais na obra missionária de Deus, né? A gente tinha dificuldade com o horário, agora o Valmir, para a gente ter mais tempo ainda para ajudar, né, nos projetos. É o que queremos e acredito que Deus é o que Ele quer também. A irmã falou que seria ótimo trazer esse assunto. Com certeza, irmã. Quando eu fiz esse treinamento, eu fiquei impactada, eu chorei. Nós fomos treinados, né, para fazer esse treinamento e trazer para o distrito por uma psicóloga da Ucrânia mesmo, a Suitilana, junto com outros. E é um processo tão grande que, às vezes, nós, pais, temos trauma desde a nossa infância e não sabemos. E a gente prejudica muito nossos filhos por isso, que a gente vem trazendo, né? Então, chama assim, transmitindo bênção de geração em geração. A gente ajuda os pais a enxergar e a quebrar essa maldição que vem de geração em geração. Acho que o Ivo Mendes levantou a mão. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aí o casal aí por ter abençoado as nossas igrejas de fala portuguesa aqui da Inglaterra. Estamos muito felizes. Eu queria só fazer uma perguntinha. Eu acho que já foi respondida essa pergunta, mas só para ter a certeza, talvez alguns não tenham prestado atenção. Nesse PDF que vocês vão fornecer, tem esse teste para saber quais são as linguagens que nós somos mais fortes ou mais fracos, porque eu acredito que todo relacionamento, o básico é a comunicação. Quando não há comunicação, melou tudo. Então, é de extrema importância a gente conhecer a linguagem do amor do nosso cônjuge, para a gente trabalhar e ter mais sensibilidade. Nós, os homens, somos mais devagar, mais lento nessa questão da sensibilidade. As mulheres, elas são mais rápidas para terem essa sensibilidade. Então, acho que seria de extrema importância, se tiver como posso dizer, esse teste, seria interessante para nós nos conhecermos melhor e conhecermos principalmente o nosso cônjuge. Isso, Ivo, e o interessante que foi bom assim você frisar, esse teste, se não me falha a memória, eles são 30 perguntas, só que vocês precisam fazer com calma, tá? Você escolhe uma ou outra e no final você vai fazer uma somatória. Não faz correndo, faz com calma para você passar realmente o seu sentimento ali. E no final, assim, dá muito certo. Para mim e para ela deu muito certo. É só assim para vocês terem uma ideia. A pontuação máxima ali dessas perguntas é 12. Para mim, em toque físico, deu 12. Então, dela eu não lembro quanto que deu, mas assim, foi muito certo, a gente teve um benefício muito grande para a nossa vida. Valmir tem o arquivo já que está prontinho, ele vai tentar mandar, né, Valmir? Eu estou tentando copiar e colar aqui, mas talvez não saiba mexer aqui direito e ele não cola aqui no chat. E aí o Valmir vai digitar nosso celular aqui também, caso alguém queira fazer uma pergunta no particular também, a gente está à disposição, talvez demoramos um pouquinho, né, para responder ali, mas sempre que possível. Vamos tentar atender, e todos os sábados à tarde, como eu comentei, às vezes, pode ser que na semana conseguimos também fazer, né, só um casal, olha, Val, a gente quer conversar com vocês, a gente vai estar à disposição também, tá? Deixa eu só perguntar mais uma... Desculpa, eu interrompi. Se você quiser mandar para o meu celular, eu vejo se eu consigo passar aqui, você quer tentar? Sim, o Valmir vai, deixa eu ver aqui. Espera aí um pouquinho só. Ele vai pegar aqui e, de repente, ele já até manda agora para vocês. Nós temos autorização de dar o telefone de vocês para os membros, que os membros pedem o telefone. Podem dar, irmão. A gente é bem tranquilo sobre isso. Para mim, ela não me mandou, que tem alguém pedindo.
Então, Ótimo. se vocês autorizam, eu acho que eu te mandei no teu telefone antigo, Miriam. Pode, a gente autoriza sim, irmão. Esses As dias, pessoas que entraram em contato comigo, eu passei, né? E hoje, no início antes, a hora que eu anunciei, nós pedimos, né? Para estar, quer dizer, disponibilizando. sim. O Amir está tentando mandar ali, vamos ver se ele consegue. Vou mandar ali para Ele você. está abrindo meu WhatsApp aqui, E você, aí eu já você encaminho envia pra para ela. Vou ver aqui. ela. Ó, o Vamir me mandou, agora eu vou encaminhar para a irmã Miriam, daí vamos ver se ela vai receber ali legal. E uma outra coisa, como a gente deu uma pincelada aqui muito breve, aí assim, ó, esse livro aqui, pessoal, ele não é caro, tá? É Se um vocês preço. puderem comprar esse daqui, vocês vão abranger muito mais esse tema, será muito bom para vocês mesmos. Inclusive, nós presenteamos muitos casais, eu e o Valmir, pelo nosso ministério, levamos para os casais. Ó, só para vocês terem uma ideia, a gente estava andando no shopping esses dias, e eles fizeram aqui um negócio assim muito legal, eles fizeram uma praça no meio do shopping com vários livros, e tinha desse daqui em pilha lá, por R$ 10 Nós aqui. corremos para A gente comprar. comprou, acho que uns 12 na época lá, para poder dar para o Tem pessoal. outros também que nós indicamos, né? Tem da Cristiane, do Renato, Casamento Brindado também, não é da nossa igreja, mas eles têm ótimas dicas ali para passar sobre relacionamentos. E nós, se Deus quiser, um dia vai sair o nosso. Nós já começamos a escrever, tá, gente? Quando ficar pronto, a gente vai ter um prazer em contribuir aqui com vocês. A gente vai colocar de tudo, né? Tudo que a gente tem passado e visto as dificuldades dos casais, a gente quer colocar nesse livro aí. Já começamos a escrever ele, mas ainda não temos tempo de terminar. A irmã recebeu, Miriam? Sim, eu recebi e o Ricardo vai colocar para nós no chat. Ai, que legal, que bom, então. Porque já fica prontinho, né? Porque o ideal é que já pega no dia e já faz, né? Senão Enquanto está quente as coisas. Quando está quente. Mas é isso, então, né, queridos? Assim, a gente colocou o telefone ali, então qualquer pessoa pode entrar em contato. A gente já falou aqui que é um trabalho missionário, tá? Ninguém cobra nada, vocês podem chamar a gente tranquilamente. Tá ali. A Andresa colocou no chat que tem o quiz em inglês, tá? Para quem quiser, daí ela deixou o link lá, ó. E esse autor aqui, se vocês forem pesquisar, ele tem as 5 linguagens do amor, 5 linguagens para vários, para filhos, é muito importante, eu achei tão lindo. Entre outros, assim, ele tem uma sequência muito boa, ele é muito bom. Não sei se alguém já conhecia esse autor aqui. Que bênção, né? A Emanuela disse que já leu com o marido, muito bom. E é sempre bom a gente revisar ele, tá? Porque é tanta informação e às vezes acabamos esquecendo. Sempre é bom estar relendo esses livros. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Tá bom. Quem E sabe aí, quando... aí, assim, ó, quem puder imprimir, seria legal, né? Porque eu acho que tem que fazer com impressão ali, para você ir anotando, depois fazer a somatória certinho. É muito interessante. Manu, se você encontrou, você pode disponibilizar? Achou até o livro em PDF, olha que maravilha, né? Hoje em dia, em PDF, a gente acha tudo, né? Áudio, tem áudio também, é tão bom. Para quem não gosta de ler, pegar e baixar os livros e ficar ouvindo também é muito bom, ajuda. Olha ali que legal. É um livro realmente muito bom. Tem um dele que eu gosto muito, que é o tema da nossa palestra. O que não me contaram sobre casamento que eu preciso saber, também é dele esse tema.
Nossa, é impressionante, assim, eu fico bem, eu falo para o Valmir, assim, não sei se é comigo, mas todas essas informações eu acho impactante, assim, como muitas vezes vivemos errado ali, sem ter essas informações. Miriam, só falando aqui, o chat não disponibiliza colocar arquivo, então eu não estou conseguindo, tá? Eu Ele vou não... enviar, então, nos grupos mesmo. Exatamente. E aí, pastor, o pastor Ivo, vou enviar para você? Daqui a pouco eu faço isso, né, gente? Mais alguma pergunta? Obrigado, Miriam. Muito obrigado. Agradecer vocês, o Ricardo vai dar sequência aqui ainda. Alguém falou alguma coisa? Eu estou falando muito obrigado, Miriam, muito obrigado que você vai mandar e obrigado pelos programas maravilhosos que você tem proporcionado para a gente, você e essa equipe maravilhosa aí do Projeto Restaura. Já estou quase restaurado. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus, pastor. Agradecendo ali o Deus carinho também ali da Ailton, né, de Campos. Pode falar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o casal, o Valmir e a Valdineia, e gostaria de pedir para um dos dois fazer uma oração para encerrarmos, por favor. Sim, eu posso fazer. Então, vamos orar a Deus. Querido Pai amado que estás no céu, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, viemos aqui, Pai, neste momento, te agradecer por essa programação, que acreditamos que o Senhor sempre esteve e está conosco, Pai, durante toda essa programação, abrindo a nossa mente, nosso coração, para que recebemos todas as informações que o Senhor quer que passamos para essas pessoas. Que eles também, Senhor, sejam tocados pelo poder do Espírito Santo, para que eles absorvam todas as informações mencionadas, Senhor, aqui nessas programações, para que eles tenham e o Senhor faça a transformação no lar, na vida de cada um. Sabemos que é tão difícil hoje, dentro dos lares, né, o que o mal tem feito de destruir e acabar com a felicidade do casamento, das famílias. Nesses últimos tempos, o quanto ele tem devastado e corrido para que o quanto mais possível de lares ele quer destruir, essa é a vontade dele. Mas também acreditamos que o seu poder é acima de tudo e de todos, que o Senhor tem colocado anjos protetores, Senhor, na vida, no lar de cada um, para que impeça que esse mal entre, Senhor. Mas que o principal, que o Espírito Santo toque na mente de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, para que possa querer e conseguir fazer essa transformação dentro desse lar, dentro desse casamento, para que cada dia mais podemos e possamos ser pessoas melhores, que o Senhor Jesus Cristo seja refletido em nós, onde quer que nós vamos, mas principalmente, Senhor, dentro do nosso lar. Que a transformação principal seja primeiro dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, a forma com que tratamos um ao outro, a forma com que tratamos nossos filhos, e claro que automaticamente isso tudo vai refletir lá fora, Pai. Que sejamos a luz no meio à escuridão que está esse mundo, que sejamos o sal que leve o tempero para a vida dessas pessoas, Pai. E acreditamos, sim, que mesmo nesse mundo tão difícil, o Senhor quer que vivemos felizes dentro, principalmente do nosso lar. Já te agradecendo pela oportunidade, Pai, de estar aqui com esses irmãos, de estar aqui nesse projeto Restaura, que tem restaurado tantas pessoas, tantas famílias, agradecendo por todos os irmãos que está envolvido, Pai, a irmã Miriam e toda a equipe dela. Que o Senhor continue abençoando esse projeto. Que o Senhor continue nos guiando, nos ajudando, nos dando força, Pai, para que estejamos ativos a ajudar também nessa missão. Tudo isso eu te peço não porque merecemos, mas em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer muito pelo casal, por estar disponibilizando esse tempo para poder dar dicas riquíssimas, né, para nós, tanto no amor, quanto na vida conjugal, enfim, tudo, né? E agora eu faço o convite já para a próxima semana,
Aqui está o cartaz da nossa Quinta do Casal, o que não te contaram sobre o casamento, mas que você precisa saber. E estamos descobrindo muitas e muitas coisas, né? São, como eu disse, dicas riquíssimas, né? Muito obrigado mesmo por tudo. Bem, né? Que Deus abençoe a você também, ao Ricardo, né? Que tem ajudado aí na programação, a Miriam e toda a equipe, ao pastor também que esteve aí presente, e a todos os irmãos de todos os lugares que têm participado também. Buscar conhecimento, gente, é muito importante, né? É um investimento, né? A gente vê que todas essas informações, assim como foi muito importante para as nossas vidas, vai ser para a vida de vocês também. E aqui é a Miriam, é o Ricardo, e aqui também acho que é a Andressa, a esposa do Ricardo, é isso, Ricardo? Também trabalho Não, junto. é a Nelise. Nelise? Nelise, Ah, tá. isso. A Andressa, ela nos ajuda aqui na parte da mídia. Ah, que legal. Isso. Então, foi muito bom estar com vocês mais uma vez, que Deus continue abençoando esse projeto grandemente. E nosso maior sonho, claro, né, eu acredito nisso, é encontrar todos vocês um dia no céu, né, quando Jesus voltar. E assim, gente, eu sou filho de mineiro, e eu costumo dizer assim, eu gostaria de dar aquele abraço. Um dia pessoalmente, quem sabe, né, mas se não no céu, a gente todos vai nós estaremos lá. Amém, se Deus quiser. Esse é o nosso propósito. O propósito dele é a nossa salvação, né? Então, é a nossa missão, é levar a palavra dele e alcançar, né, os céus. Gente, boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus e até quinta. Boa noite. Boa noite. Só mais uma coisinha rapidinho, Andresa, antes de você compartilhar. Eu só gostaria de pedir, depois do hino final, para deixar suas câmeras ligadas para a nossa famosa foto, tá bom? Manda para nós, irmão, a foto, para a gente guardar. A gente tem a nossa página do Lar e Família, a gente gosta de pôr ali algumas coisas. Perfeito, mando sim. Então, assim que acabar o hino final, as câmeras ligadas, aqueles que puderem, por favor. Obrigada. Obrigado, Andresa. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.